Você quer conhecer mais do conflito árabe-palestino? Canal História em um Instante Explica. Eu sou o professor José da Costa. Vou fazer aqui uma síntese histórica do conflito entre Israel e palestinos. O objetivo aqui não é tomar partido, nem de um lado nem de outro. O objetivo aqui é colocar o evento histórico. E vai ter momentos em que parece que eu vou estar do lado de Israel e outro parece que eu vou estar do lado palestino. Nosso lado aqui é a paz. Queremos a paz, tanto de Israel como de palestinos. Então, o objetivo aqui não é tomar partido, e sim colocar a questão histórica. Veja bem, gente, em 1918, ali no contexto da Primeira Guerra Mundial, os ingleses, eles apoiaram tanto judeus como palestinos contra o Império Turco Otomano. O Império Turco Otomano, século XIII até o século XX, dominou ali a região do Oriente Médio e aliou-se à Alemanha na Primeira Guerra Mundial. E palestinos e judeus, durante a Primeira Guerra Mundial, se aliaram aos ingleses. E os ingleses, por sua vez, de forma ambígua, prometeu tanto a judeus como a palestinos autonomia, terras, Estado autônomo, etc. Passada a guerra, o Império Turco Otomano se fragmentou e começa aí o conflito entre judeus e palestinos. Até porque teve o sionismo. O que foi o sionismo? O sionismo foi basicamente um retorno, um movimento político de retorno de judeus de todo o mundo para a região da Palestina, especificamente judeus russos e poloneses, principalmente. Mas é um movimento de migração de judeus de todo o mundo. E começa aí o conflito entre palestinos e Israel. A migração judaica aumentou bastante. Havia ali muitos árabes há séculos, que os árabes também habitavam ali aquela região. Muitos deles eram camponeses. Então começa aí a surgir também o kibbutz. Kibbutz é uma comunidade agrícola, uma comunidade coletiva lá em Israel, que até hoje existe em Israel, onde os instrumentos de trabalho são coletivos, a produção é coletiva, é distribuído de modo coletivo a produção e o que sobra é exportado. Então o kibbutz surge aí de inspiração também socialista. Durante o nazifascismo, a migração de judeus para a Palestina aumenta, vem toda aquela perseguição a judeus. Aliás, eu tenho um vídeo aqui sobre nazifascismo imperdível, sobre Hitler. Vá na minha playlist História Geral, tentar colocar também na tela final. Chegando ali em 1948, com o Holocausto dos judeus, os 6 milhões de mortos pelos nazistas, de judeus que foram mortos pelos nazistas, a opinião pública mundial se condoeu diante dos judeus. A ONU tem uma resolução de criar um Estado de Israel, mas também de criar um Estado palestino. Então cria-se em 1948 o Estado de Israel e no papel também teria que ter criado um Estado palestino, coisa que não aconteceu. E também os palestinos não gostaram muito da criação do Estado de Israel, porque a grande maioria do território ali da Palestina ficou com Israel, e menos de 50%, cerca de 40% ou 43% com os palestinos. Houve uma disputa entre Israel e os palestinos, guerras entre 48 e 49, 1948 e 1949, em que Israel, apoiado pelos Estados Unidos, ganhou a guerra. Aí começa aí refugiados palestinos, terras e casas de palestinos são tomadas. Jerusalém, que devia ser, segundo a resolução da ONU, uma cidade internacional, a parte ocidental foi tomada pelos judeus. E mais adiante, em 1959, surge aí o Fatah, Al-Fatah, um grupo de resistência. Aliás, o nome Fatah significa reconquista. Al-Fatah, reconquista, que existe até hoje. O Yasser Arafat aparece aí como um dos líderes. Em 1964 surge a OLP, um braço político dos palestinos, Organização de Libertação da Palestina, OLP 1964, que é um braço político da Palestina. Em 1967, ocorre a famosa Guerra dos 6 Dias, em que Israel ataca de surpresa territórios do Egito, Síria e Jordânia. A faixa de Gaza estava com o Egito tomada por Israel.
As colinas de Golã da Síria, a Península do Sinai é tomada também do Egito, a Cisjordânia é tomada ali da Jordânia, isso em 1967, a Guerra dos 6 Dias. Em 69, o Arafat torna-se líder da OLP, Organização de Libertação da Palestina. Em 73 tem o Yom Kippur. Israel vence os árabes, ele é atacado por Egito e Síria. Yom Kippur é um feriado judaico. E Egito e Síria atacam Israel, e Israel, apoiado pelos Estados Unidos, consegue rechaçar e vence. Em 1982, uma tímida negociação com o Egito, a Península do Sinai volta para o Egito, uma tímida esperança aí de paz. Em 87 tem a Intifada, chama-se revolta, em que milhares de palestinos se revoltam contra os judeus, e pedras e paus são lançados contra os judeus. Em 2000 tem a segunda intifada, em 1990, que é da OLP, e o Rabin, o primeiro-ministro de Israel. Esse primeiro-ministro de Israel é assassinado em 95 por um judeu de 25 anos, estudante judeu de 25 anos. Então, entre o Rabin e Arafat, por um lado, o reconhecimento do Estado de Israel pelos palestinos, por outro lado, Gaza e Cisjordânia têm lá sua soberania política, surge a autoridade palestina, e Gaza e Cisjordânia têm a sua soberania política, nesse acordo de 93, muito importante. Mas o ódio dos judeus já estava muito grande, de palestinos também, judeus radicais, palestinos radicais. Rabin é assassinado em 95, e nesse contexto o Hamas surge em 1980. Hamas significa resistência. Hamas, resistência, é um grupo, a milícia palestina, uma milícia palestina de resistência contra os judeus. Tem um braço político e um braço, evidentemente, armado. É um grupo de militantes palestinos que defende a morte e a destruição do Estado de Israel. Agora você sabe um pouco da questão palestina. Se inscreva, compartilhe, porque o canal História em um Instante tem a finalidade de difundir o conhecimento. Até o próximo vídeo.